Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula para vocês, mais uma aula bastante tranquila, mais uma aula importante, mais uma aula que compõe o assunto qualidade total. Trata-se do programa 5S. Então hoje é o dia do programa 5S. Digo para vocês, sem medo de ser feliz, se você assistir essa videoaula até o final, prometo para você que você terá todas as condições de acertar qualquer questão de prova sobre este assunto de qualquer banca de concurso. Por quê, professor? Porque é um assunto fácil, porque é um assunto de fácil compreensão, é um assunto gostoso de estudar, é um assunto, além de tudo isso, que ajuda muito na fixação do conteúdo, que é um assunto que você pode aplicar tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E quando você tem essa sabedoria de aplicar os conceitos, né, a teoria na prática, cara, fica aí muito mais fácil de se fixar o conteúdo. E eu disse para a galera, sabe quem que passa em concurso público? Aquele aluno que consegue fixar mais conteúdo. Bacana? Então vamos lá, meus amigos, vamos para mais essa super aula aí. Programa 5S, né? Programa 5S. Professor, por que, professor, esse S aqui é de segundos? Não. Esse S aqui não é de segundos, ó. Então é o seguinte, esse cara aqui é uma filosofia, desculpa, gente, uma filosofia, né? Que vai trabalhar de 5 sensos do comportamento humano, né? Vai trabalhar com senso de utilização, senso de limpeza, senso de saúde, de disciplina e assim por diante. Ou seja, programa 5S significa, esse S significa senso, né? Professor, quais são esses sensos, né? Eu vou explicar para vocês agora, né? Olha só, papo reto com vocês. Se vocês fixarem, tá? Somente esse slide aqui, eu digo para vocês o seguinte, que vocês terão condições de acertar aí 40% de todas as questões de prova sobre o programa 5S de todas as bancas de concurso, cara, tá? Por quê, professor? Porque é o seguinte, olha só, o examinador gosta de coisa diferente. Você sempre tem que estudar, ó, com foco no examinador, tá? Você nunca deve estudar com foco no seu concorrente, tá? Por quê, professor? Porque o seu principal concorrente é você próprio, si próprio, né? A própria pessoa, né? Tem que manter a disciplina. Quando você foca, mentaliza o examinador, o cara que vai elaborar a sua prova, você consegue adquirir a vantagem competitiva. E esse cara que está lá, tá, tem uma característica comum de todos os examinadores de todas as bancas. Esse cara adora novidade. Esse cara adora nome difícil. Difícil até para pronunciar. Ele acha que você não sabe, você nunca viu isso, né? Ele adora quando o aluno chega lá na hora de fazer a prova, né? Ele olha lá e coloca Seiri. O aluno fala, nunca vi falar nesse tal de Seiri. Ele vibra com isso. Então, esses nomes assim um pouquinho diferentes é um nome muito explorado pelos examinadores. Por quê? Porque não está no dia a dia. Professor, então é o seguinte, você falou que eu tenho que estudar com foco sempre no examinador. Sim. Olha só, o programa 5S é uma ferramenta que foi instituída no Japão, lá no movimento da qualidade total. Então, esses 5 sensos, okay, esses 5 sensos do programa 5S, eles têm a tradução, o original deles é no idioma japonês, tá? É em japonês. E claro que tem a tradução para o português. Então é o seguinte, quais são os 5S, né? Ó, dica para vocês, galera, 5 para vocês, ó. Quero pegar um espaçozinho aqui, ó, dica para vocês, ó. São 5, né? Ó. Então nós temos aqui, ó, 4 sei, tá? E 1 cheat, tá? 4 sei e 1 cheat, ok? Para você fixar. Então, o programa 5S são 5 sensos, né? O primeiro senso, seiri, ó, o sei aqui. O segundo senso, Celton. O terceiro senso, seisu. O quarto senso, seiketsu. Seiketsu. Esse aqui é mais complicado, né? Então, nós temos quantos sei? 4 sei. E 1 shits, né? Shit, suki. Shit, shuki. Suki é o shit. Pronto, tá aí.
Então o cara coloca na prova o tal do Celton. O aluno vai fazer a prova, ele fala, houve erro de digitação, professor. Não houve erro de digitação. O que ocorreu foi você não estudou direito. Você não estudou com foco. Então é o seguinte, esse slide é responsável por 40% das questões de prova você consegue acertar. São 5 sensos. O que é o senso? O senso é uma dimensão humana, uma percepção que você... É algo que você percebe no ambiente. Por exemplo, primeiro senso, seiri. É o senso de utilização ou descarte. Né? Senso de utilização ou descarte. Hoje eu falo um pouquinho sobre esse cara. Vou falar para vocês. Você no ambiente de trabalho só deve ficar os apetrechos que você utiliza. Ah, professor, lá no meu ambiente de trabalho eu tenho uma máquina de datilografia antiga, professor. Cara, você usa? Não. Se você não utiliza, você tem que descartar. Por quê? Você tem que ter somente as coisas que você utiliza para otimizar, para ter um layout mais limpo, ter mais harmonia. Então, o primeiro senso, seiri. O seiri é o senso de utilização ou de descarte. Bacana. Professor, você vai trabalhar cada senso desse? Sim, cada senso desse, inclusive com exercícios. Segundo, Celton. Né? Desculpa, Seiton, perdão. Segundo, Seiton. Qual que é o segundo senso? Seiton. Ele diz o quê? Senso de ordenação ou de arrumação. Tá? O professor, eu sempre visualizo vocês aí no seu ambiente de estudo, né? O que é o Seiton? Senso de ordenação. Ou seja, cada coisa deve ter o seu devido lugar. Ah, professor, eu uso muito o livro do professor Hidalberto Chiavenato. Então, você sempre deve guardar esse livro no mesmo lugar. Se você guardar as coisas sempre no mesmo lugar, você está organizando as coisas. Então, primeiro senso, olha só, você vai o quê? Vai descartar aquilo que você não utiliza. E você só vai manter no seu local de trabalho aquilo que você utiliza. Depois que você utilizou, você já sabe que você utiliza, vai colocar, você vai eleger um lugarzinho para cada coisa que você utiliza. Pronto. Né? Seiso, né? O terceiro senso, seiso, é o senso de conservação ou de limpeza. Né? Olha aí, né? Você sempre deve manter o seu ambiente de trabalho limpo. Né? Uma vez limpo, você tem o quê? A tarefa de conservar. É claro que você vai ter... Isso aqui é uma filosofia, né? Isso aqui é uma filosofia, né? Bacana? Então está aqui para vocês. Quarto sei, que é o quarto senso, é o seiketsu. Ah, bonito o nome, né? Seiketsu, né? Seiketsu é o quarto senso, né? E esse senso, ele diz respeito ao senso de saúde. Professor, saúde, professor. Como assim saúde? Ele trabalha o clima organizacional. Ele trabalha as relações humanas, as relações entre as pessoas, porque é o seguinte, se você for observar, cara, a maioria das pessoas adoecem, por quê? Porque não tem um clima organizacional saudável, não tem um bom relacionamento com as pessoas, elas vão o quê? Somatizando energias negativas até adoecerem. Ou seja, alegria, clima organizacional positivo, estado de espírito positivo, né? Então, olha só comigo a filosofia do programa 5S, ó. Seiri, utilização. Tá? Seu ambiente de trabalho tudo bagunçado, cheio de coisas, não sei o quê, você tropeçando nas coisas que não tem nada a ver. Você elimina tudo aquilo que você não utiliza. Você mantém só aquilo que você utiliza. Depois, dentro das coisas que você utiliza, você faz o seguinte, você faz esse cara aqui, que é a ordenação. Você vai eleger, você vai arrumar e ordenar as coisas que estão ao seu redor, cada um no seu devido lugar, no seu quadradinho. Depois, senso de limpeza. Você deve recolher o lixo todos os dias que você produz, você mantém limpo. Depois o quê? O seiketsu, que é o senso de saúde. O senso de saúde tem um bom clima organizacional, relacionar bem com as pessoas. Né? E finalmente vem aí para fechar com chave de ouro, né? O shitsuki. O shitsuki é o senso de autodisciplina, da padronização. É, para mim, o mais difícil de todos. Uma vez que você, olha só, você descartou o que você não utiliza, você organizou, você manteve limpo, tem um bom clima organizacional, uma boa saúde, você vai manter todos esses princípios todos os dias, né? Tá? É o último
O último S, que é da autodisciplina, da melhoria contínua. Pronto. Cara, só com esses 10 minutos aí que eu fiz, acho que não foi nem 10 minutos, 5 minutos aí que eu falei para vocês, com esse conceito aqui, você consegue acertar aí, ó, 40% das questões de todas as bancas de concurso sobre o programa 5S, né? Eu digo para vocês que eu não quero aqui dar um treinamento para vocês, né? Eu quero simplesmente ser só professor do programa 5S. Bacana? Fechou? Vamos lá. Tem que fixar. Primeiro senso, seiri, é o quê? Utilização ou descarte. Segundo senso, seitou. Seitou é o quê? Ordenação ou arrumação. Terceiro senso, seiso, é o senso de conservação ou de limpeza. Comigo, não tenha preguiça aí, viu? Nem vergonha. Quarto senso, seiketsu, senso da saúde. Shitsuki, é o senso da autodisciplina. Bacana? Fechou. Agora ficou fácil explicar para vocês aí, né? Objetivo principal da técnica do programa 5S. Melhorar a qualidade de vida das pessoas, diminuindo desperdícios, reduzindo os custos e melhorando a produtividade da organização. Bacana? Então está aí para vocês, né? Então, ó, melhorar a qualidade de vida, a ambiência, você melhora muito o layout, não é isso? Muito layout. Como é que você melhora? Você organiza as coisas, você mantém sempre limpo, tá? Sempre tem um clima organizacional, você elimina desperdício, você reduz custos, né? E, claro, melhorando a produtividade da organização, né? Professor, de onde surgiu isso? Eu já falei para vocês, esse cara que surgiu lá no Japão, na década de 50. Olha o sujeito que criou esse cara aqui, ó, programa 57, concebido por Kaoru Ishikawa. Professor, esse cara aqui mesmo, né? Olha, nós falamos desse cara 3 vezes, né? Aqui no nosso curso de administração aqui do LAC, né? Falamos lá na aula da Quadrado Total, que é a primeira aula, onde eu explico aí a origem, um pouquinho da história. Esse cara aqui, né, muito importante, junto com o professor William Edwards Demme, né, professor Demme, eles aí foram aí os disseminadores dessa filosofia que é a gestão da Quadrado Total, né? Ele criou também, esse cara aqui, o tal da espinha de peixe, chamado diagrama de causa e efeito. Temos uma aula sobre isso, né? E o grande mestre Kaoru Ishikawa também aí, ele é o responsável pela ferramenta do programa 5S, né? Bacana? Coloca a ordem na grande confusão a que ficou reduzido o país. Por quê, professor? Lógico, Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra em 1945, o Japão perdeu a guerra, 2 bombas atômicas na cabeça deles, todo desorganizado, cara, bagunçado, moral baixa, tudo, né? Então, essa ferramenta aqui ajudou aí a organizar o Japão, né? Essa ferramenta não ficou só no período pós-guerra, né? Atualmente, o programa 5S está incorporado ao cotidiano da grande parte das organizações, ok? Inclusive na minha, né? Eu sempre procuro manter os conceitos aí, a disciplina do conceito 5S. Está sempre organizadinho, sempre bonitinho as minhas coisas, né? Comigo aqui. Por que deu certo, professor? Por 3 motivos, né? Primeira coisa, cara, tudo aquilo que é complexo e é difícil não dá certo em administração. Todas essas ferramentas da administração, todos os grandes gestores que conseguem grandes resultados, eles têm que ser o quê? Simples, não pode ser complexo. E o programa 5S, ele é simples, ele é dinâmico, tá? E ele é indispensável. Professor, por que ele é simples? É fácil. Fácil assimilação e execução, né? Por que ele é dinâmico? É pouca teoria e muita prática, tá? Tudo aquilo que você institui aí, programas de aplicabilidade, dá certo. É indispensável por quê? Você não consegue viver sem ele. Ele é importante, uma vez que você criou a cultura do programa 5S, você não larga mais esse cara, tá? Não pode ser considerado uma atividade para fora da rotina, ou seja, ele é indispensável, ele faz parte da rotina, ok? Professor, e agora? Vamos falar cada um dos S's, né? Primeiro senso, senso de utilização ou descarte, né? Esse senso de utilização ou descarte é o seiri, né? Então, seiri. O que eu venho seiri? Seiri é o primeiro senso do programa da Quadrado Total, que significa o quê? Senso de utilização e descarte. Ó, rapidamente para você, qual que é a filosofia desse primeiro senso?
Utilização. Só deve manter perto de você, só deve manter no seu ambiente de trabalho aquilo que você utiliza. Ok. Professor, é aquilo que eu não utilizo. Então, você separa primeiro. Lado direito, o que eu utilizo. Lado esquerdo, o que eu não utilizo. O que você não utiliza, você vai aqui para o descarte. Você dá cabo esse cara aí, dá uma destinação para ele. Fechou? 10? Tranquilo, né? Vai lá, você está olhando o seu ambiente de tudo bagunçado aí, vai dar uma organizada, termina essa aula aí, separa, tá certo? Separa aí o que você tem, certo? Separa o que você tem, o que você está utilizando e depois aquilo que você não está. Aí eu posso pedir uma coisinha para você? Posso? Então faz o seguinte, ó. Aí você faz o seguinte, tá? Você faz assim. Você tira uma fotinha do seu ambiente de trabalho, tá? Antes e depois encaminhe para o meu e-mail particular, meu e-mail pessoal, tá? Meu e-mail aqui, ó, é lac, tá? Ó, ponto consultoria, certo? Ó, @gmail.com. Então, esse aqui é o meu e-mail pessoal, tá certo? Eu abro ele todos os dias, ok? Não sei se eu vou conseguir responder com uma velocidade, mas com certeza eu vou ver esse seu e-mail, com certeza, tá? Então, manda lá, quero ver como é que está seu ambiente de trabalho. Copiar aí, estou apagando. lac.consultoria@gmail.com é meu e-mail particular, meu e-mail pessoal, tá? Vamos lá, comigo aqui. Vamos lá, continuando. Seiri, utilização ou descarte, né? Tenha só o necessário na quantidade certa. O examinador pode querer elaborar uma questão. Ó, tenha só o necessário e na quantidade certa. Você evita o quê? Desperdícios. Tá? Você elimina a poluição visual, né? Cada pessoa deve saber diferenciar o útil do inútil. Rapaz, isso aqui é uma virtude, você saber separar o útil do inútil. Só o que tem utilidade certa deve estar disponível. Ó, somente aquilo que você utiliza que deve estar disponível. Eliminando-se o que não é útil, você pode se concentrar apenas no que é útil. Ok? Então está uma figura aqui, o cara com um monte de coisas aqui, né? Ó, tropeçando naquilo que não é útil, não tem. Rapaz, isso é muito importante, né? Vem comigo aqui. O que é necessário? Ó, se você tem uso frequente da coisa, manter no local de trabalho. Uso esporádico, manter próximo do local de trabalho. Objetos que precisam ser fixados ou instalados, proceder à fixação ou instalação. Aquilo que você não utiliza, você deve descartar. Entendeu? Está preparado? Posso mandar uma questão para a galera? Então vamos lá, vamos fazer uma questãozinha aí. FUB, CESP 2013, cargo de analista. O senso de utilização ou organização, denominado SEIRI, 125S do programa, consiste em uma técnica para identificação e eliminação de objetos e informações desnecessárias existentes no local de trabalho. E aí, professor? Aí eu digo para você o seguinte, o aluno, tá, que fez essa questão no automático marcou correta. O aluno que leu essa questão, não fez no automático, ele parou, refletiu, ele pegou a pegadinha e marcou o gabarito correto, que ela está errada. Professor, como assim? Vem comigo. O senso de utilização, ou organização, denominado SEIRI. Esse SEIRI, ele é um senso de utilização, certo? Ou descarte. Ele não é utilização ou organização. Essa organização, ele vai ser o Celton. O SEIRI faz parte do programa 5S? Faz. Tá? O que ele visa? Ele visa aqui, ó, consiste em uma técnica para identificação e eliminação de objetos e informações desnecessárias existentes no local de trabalho. Aí está certo, tá? Então ela está errada. O único erro que não é a palavra organização. A palavra correta aqui tem que ser o quê? Descartes, né? Ele vai o quê? Qual que é o princípio desse cara aqui?
que você deve manter no seu local de trabalho somente aquelas coisas que você utiliza. E as coisas que estão lá que você não utiliza, que são inúteis, você deve o quê? Descartar, bola para frente, mandar embora. Pronto, fechou? Gostou, né? Por isso que é bom estudar, cara. Tem que estudar que você consegue ficar competitivo, pode ter certeza disso. Bacana? Ok. Segundo senso, o Celton. O Celton, esse sim é o senso de ordenação ou arrumação, tá? Você tem que organizar. Pensa comigo. Cara, tô lá no meu escritório, cheio de bagulheira. Professor, eu fiz uma avaliação, professor, tinha tanto bagulho lá que eu nunca ia usar. Você já colocou só aquilo que você utiliza, que é útil, né? Agora vem o segundo S, cara. Você tem que colocar esse cara nos seus devidos lugares. Você tem que, fazer um senso de ordenação ou arrumação. Você tem que organizar o sujeito. Muito simples isso, cara. Muito prático. Um lugar para cada coisa. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí a assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.